Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, na graça de Deus, né? Estamos aí mais uma vez dando continuidade aos nossos bate-papos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já estamos no tema 82 e o tema 82 vai questionar o seguinte: Cara, será que eu também atirei pedras da cruz? O nosso estudo espírita dessa quinzena vai tratar sobre o assunto provas e expiações. Ouçam aí o que Allan Kardec nos fala sobre o assunto. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes, são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Pode-se considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem um homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Allan Kardec, em o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bom, meus amigos, o Espiritismo, ele nos ensina que existem as causas atuais e as causas anteriores das nossas aflições, certo? Nas provas das causas atuais, essas que nós passamos agora encarnados, infelizmente, a gente só vê o lado ruim das coisas e não lembramos ou nos esquecemos, né, da nossa vida, das coisas prazerosas, não é? Assim, tanto as coisas más quanto as coisas boas, elas fazem parte desse processo evolutivo que nós estamos aí caminhando, né? Quando encarnados e desencarnados. E todos os espíritos estão sujeitos a elas, né? Então, assim, quando você consegue um emprego, quando você consegue comprar sua casa, seu carro, são coisas boas e fazem parte das nossas provas. Mas a gente só lembra, né, quando alguém arranha o carro da gente, que aí a gente acha que é uma coisa ruim da nossa prova, da nossa existência, né? Entretanto, nesse conjunto, não é, de coisas boas e más, se nós, ao exercermos o nosso livre-arbítrio, nós prejudicarmos, né, o nosso próximo deliberadamente, aí sim, aí nós nos sujeitamos, não é, à lei de expiação. Ouçamos mais uma vez Kardec sobre o assunto. Mas, se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, etc. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Como vimos, não é? O Kardec ele explica que há uma causa atual, porém também pode haver uma causa anterior. Bom, se há uma causa anterior, decorre então que esses desencarnes coletivos que nós temos observado são sempre devido a resgates de vidas passadas, não é? Vamos lembrar que Kardec, ele nos alerta que a gente não pode acreditar a todo e qualquer sofrimento uma causa de uma determinada falta, não é? Por quê? Porque
essa causa ou esse problema que nós estamos passando, não é? Pode ser uma simples prova, só uma prova nesse processo evolutivo que a gente caminha tanto nos dois lados da vida, né? E que serve para quê? Para nossa evolução, para nossa depuração. Nos desencarnes coletivos, porém, não é? Infelizmente, logo que acontece, aparecem aqueles irmãos espíritas mais arvorados, não é? E trazem explicações para a tragédia, para a última tragédia. Sempre tem alguém com uma explicação para aquilo que aconteceu. Assim fica parecendo que o espiritismo, né, a doutrina espírita, que ela existe, não é? E foi criada para responder a todas as coisas que acontecem no mundo. Então parece que o espiritismo tem resposta para tudo o que acontece, não é, no mundo material e no mundo espiritual. Porém, os espíritos da codificação, eles ensinam que muitos dos flagelos pelos quais nós passamos, né, são resultado da própria imprevidência humana, dos nossos atos aqui encarnados. E Kardec ainda observa o seguinte: entre os flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados em primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais à produção da terra. Mas o homem não achou na ciência, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou pelo menos de atenuar tantos desastres? Que nos fará o homem, portanto, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos da sua inteligência e quando souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade para com os semelhantes? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, capítulo 6. Observaram na fala de Kardec, não é? A gente também pode notar que alguns problemas atuais estão ali levados em consideração. Por exemplo, quando ele fala de peste, nós poderíamos aí fazer uma relação com a Covid. Quando ele fala de inundações, nós podemos correlacionar também com esse desastre, infelizmente, que houve agora na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, não é? Porém, Kardec, ali no comentário dele, ele dá uma solução. Ele fala que a ciência, não é? Ela capacita o homem, ela nos ajuda a resolvermos, né? Ou pelo menos atenuarmos esses problemas que vem acontecendo. Nós temos prova disso, né? A Covid, que a ciência rapidamente conseguiu desenvolver uma vacina. E também, através de estudos, né, geológicos e meteorológicos, a gente hoje já tem condições de determinar, não é, ou de pelo menos prever algumas catástrofes, não é, relacionadas às intempéries, tá bom? Então, em virtude dessa observação kardeciana da ciência, nós não podemos já ir dizendo, quando acontece uma catástrofe, ah, não, é a lei de causa e efeito que está agindo coletivamente, né? Ah, esse pessoal eram romanos incendiários, eram aqueles cruzados ou inquisidores, né, da Idade Média, ou mais recentemente eram fascistas, né, ditadores ou coisa assim. Então é muito comum, né, dizer que eles eram isso, foram aquilo, por isso agora estão ali resgatando coletivamente. Essa narrativa, meus amigos, ela não passa de uma simplificação ingênua, né, e vulgar do que é a lei de causa e efeito. Por isso a necessidade do estudo da doutrina espírita, não é? Assim, meu irmão, observe sempre o crivo da razão para essas colocações desses nossos irmãos espíritas, né? Mesmo que sejam em comunicações mediúnicas, né? Comunicações apressadas. Por quê? Porque essas aflições que a gente passa coletivamente, elas estão mais relacionadas à falta de políticas públicas do que a vidas passadas. Vejam lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis, não é?
Vejam lá também em Minas, se houvessem políticas públicas preventivas dessas catástrofes, certamente elas tinham sido atenuadas, podendo não ter até acontecido. Tá bom? Era isso, meus irmãos. Espero que a gente tenha conseguido passar aquilo que a doutrina espírita, que Kardec nos coloca de causa e efeito, tá bom? E continuamos sempre lembrando que a mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Fiquem todos com Deus e tchau.